Olá, eu sou o Daniel Salsa, essa aqui é a Troll TV, seja bem-vindo ao 12 Minutos para Entrar aos Vivos. E você que está aqui chegando pela primeira vez, ou você que também não está na primeira vez, o que você tem que prestar atenção? Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar brincando. Vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar falando sério. Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar falando sério mesmo. E vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar brincando mesmo. E tudo que você tem que fazer é ficar prestando atenção. Será que ele está falando sério? Brincando, sério ou brincando? É super simples, vai dar super certo, mas seja bem-vindo aos 12 minutos para entrar aos vivos e fique aí com o episódio de hoje. Olá, a nossa investigação existencial de hoje, podemos dizer assim que é uma investigação física. Talvez até, quem sabe, seja uma investigação de física quântica, ou até talvez, quem sabe, uma investigação de metafísica, e quem sabe, talvez até esteja surgindo uma nova possibilidade de ciência que é a metafísica quântica. Mas vamos pôr os pés no chão e deixar que o tempo faça o seu sublime trabalho de aos poucos revelar a medida da minha genialidade e serei reconhecido dentro de no máximo dos máximos 700 anos. Até lá, vamos arregaçar as mangas. Metafísica quântica seria algo bem simples que combine espiritualidade laica com pseudociência dentro de um rigoroso método científico de cumprir cada etapa do jeito que eu bem entender. Liberdade, abre as asas sobre nós. Acompanha comigo essa minha questão. Se você for à Wikipédia e pesquisar o que é um acelerador de partículas, uma das respostas sofisticadas que você vai encontrar é que o acelerador de partículas é um instrumento essencialmente construído utilizando uma fonte de quê? Adivinha? Se você adivinhar, ganha 3 dinheiros do banco imobiliário. Repetindo, o acelerador de partículas é um instrumento essencialmente construído utilizando uma fonte de partículas. Não esperava, né? Mas não é só isso. Uma fonte de partículas carregadas. Está lá no Wikipédia, pode ver. Partículas carregadas. Carregadas de quê? Eu não sei. Eles não dão esse spoiler lá. Mas basicamente de partículas. Que legal, né? Um acelerador de partículas, ele tem partículas. Que demais! E aí, adivinha o que acontece com as partículas lá dentro? Essas partículas carregadas de não sei o que são expostas a campos elétricos que fazem o que com elas? O que esses campos elétricos fazem com as partículas? Adivinha? Quem acertar, eu pago 10 dinheiros do banco imobiliário. O que esses campos elétricos fazem com as partículas carregadas de não sei o que dentro do acelerador de partículas? Se eu te contar, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Os campos elétricos, eles aceleram as partículas. Por isso o nome, se ligou? Acelerador de partículas. Do que é feito um acelerador de partículas? De partículas que são o quê? Aceleradas. Agora, presta atenção. Uma equipe de gênios tem a capacidade de inventar, construir um acelerador de partículas, mas não tem a capacidade de dar um nome de respeito para o equipamento. Um nome impactante, marcante. Para ser bem sincero, sabe o que eu sinto? Sabe o que faltou nessa equipe? Faltou alguém ali na equipe. Faltou alguém da Polishop, por exemplo. Alguém da Polishop para dar um nome de impacto. Tipo Accelerator Raps Pro Fusion 2000, algo assim. Ou pelo menos Part Acceleration, porque já dá a ideia de que acelera tanto que não dá tempo nem de falar. Part Acceleration. E faz também uma alusão com festa também. Só um comentário à parte. Você percebeu que todos os aparelhos de ginástica da Polishop são completos? Que todos eles fazem com que você não precise ir mais na academia? Só que são tão completos, mas sempre surge outro que também é completo, o que dá uma certa insegurança quântica de você comprar um aparelho que na verdade não é completo, porque depois surge outro que é mais completo. Enfim, mas onde eu quero chegar com isso? Quero voltar a falar do Chaplin. E o que eu quero voltar a falar do Chaplin? Quero voltar a falar da frase do último discurso dentro do filme O Grande Ditador. Criamos a velocidade e não sabemos viver dentro dela. Aí eu vou juntar o acelerador de partículas, o Chaplin, o Isaac Newton, e você aí fica observando se o que eu vou falar faz algum sentido para você. Metafísica quântica na veia, e vou dar 700 anos para a humanidade reconhecer minha genialidade e depois eu retiro a proposta. Vamos começar pelo Isaac. Vamos começar especificamente pela lei de Newton. Todo corpo
continue em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. É disso que se trata a dança da garrafa? Bom, essa frase poética e bonita é mais conhecida como a lei da inércia. Uma outra forma de dizer isso: se uma coisa está parada, ela vai continuar parada. Se uma coisa está em movimento, ela vai continuar em movimento, a não ser que apareça uma força que faz com que a coisa parada entre em movimento e a coisa em movimento fique parada ou mude de direção. E que coisa é essa que ou está parada ou está em movimento? Ora, um exemplo de coisa que pode estar parada ou em movimento, por exemplo, são partículas, que eram depois os caras decidiram fazer o que acelerar essas partículas. Essa primeira lei de Newton, a da inércia, faz parte das leis naturais da mecânica clássica. Acontece o seguinte: o Isaac, rapaz inteligente, só que qual que era o ritmo da vida na época dele? Qual era a coisa mais acelerada que existe ao redor dele, lá entre os séculos 17 e 18? Tinha moto? Não. Tinha carro? Não. Tinha avião? Não. Tinha filme de ação? Não. Tinha propaganda de remédio com uma mensagem final com um cara dizendo assim: se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado. Tinha punk rock? Não. Tinha youtuber? Não. Tinha Tata Werneck? Não. Tinha trem-bala? Não. Nem o trem e nem a música. Uma vida lenta. O Isaac Newton ficava olhando para as estrelas, para a formação do cosmos, para as maçãs que caíam das árvores. Então, para ele, falar da inércia era fácil. O que era uma partícula para o Isaac Newton? Uma maçã, como já foi dito, uma tartaruga, uma libélula no máximo. Aliás, libélula deve ser a coisa mais rápida que o Isaac Newton deve ter visto na sua vida. Então, vamos imaginar o mundo um pouco da perspectiva do Isaac Newton. Vamos imaginá-lo em um belo entardecer, sentado ao pé de uma macieira, observando o caminhar de uma tartaruga em direção a uma lagoa para bebericar alguns goles de água. Vamos supor que ele esteja observando a tartaruga caminhando em um espaço amplo, vagarosamente, passo a passo, em direção à lagoa. Vamos imaginá-lo ali, sentado, há cerca de 2 horas, observando aquela partícula cascuda fazendo lentamente melhor do que pode para continuar em movimento. E o Isaac ali, contemplativo, estudando, pensando consigo mesmo: o que será que isso quer me dizer? E ao mesmo tempo se negando a ser a força que interfere na partícula, no caso da tartaruga, para que ela possa beber a água mais rápido. Ou seja, ele se nega a ser o campo magnético para acelerar a partícula tartaruga e fica lá, de boas, dizendo para si mesmo: eu vou ficar aqui na minha inércia, observando a tartaruga no seu movimento. Depois de 2 horas nesse estudo, o céu já escuro e estrelado, o Isaac, em processo de meditação profunda, consegue sentir uma conexão misteriosa entre tudo que a sua vista consegue alcançar, ele mesmo, a tartaruga, a lagoa, a macieira, o céu estrelado. Eis que de repente surge, rasgando o ar, uma libélula em uma velocidade estonteante e invade o campo de percepção do Isaac. E a tartaruga persiste com sede em direção à lagoa, e o Isaac, persistente em só observar, porque ele está sentindo que vai vir coisa grande por aí. Ele está sentindo que vai ter uma grande descoberta. Ele está sentindo que chegou o dia que ele vai entrar para a história. Ele está com esse feeling. Aí, a libélula, que apareceu agora na história, ultrapassa a tartaruga e quando alcança o lago continua batendo asas, só que no mesmo ponto, em um movimento incrível, porque ela está ao mesmo tempo parada, mas ao mesmo tempo ela está em movimento. A libélula provavelmente é uma partícula quântica, seja lá o que isso signifique. Eis que a libélula, que acabou de chegar, ultrapassa de forma ignorante a tartaruga, que está 2 horas tentando alcançar a lagoa. E eis que a partícula quase quântica libélula mergulha na lagoa e bebe a água antes da tartaruga. Isso é justo? Não vem ao caso agora. E nesse instante, dentro do peito do Isaac, o seu coração estala em remorso porque eu não ajudei a tartaruga antes. Mas eis que seu remorso se transforma em alívio quando ele percebe que no exato instante em que a libélula desmergulha da lagoa, uma maçã cai na cabeça de Isaac Newton, a tartaruga alcança o seu destino e vapo! Um sapo lança a língua sobre a libélula e a engole.